Vamos lá? Olha o versículo 13, que interessante. Portanto, vos quero fazer compreender, preste atenção no que o seu Paulo está dizendo, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito ou Jesus é anátema. Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, preste bem atenção nisso. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ficou bem claro o que está escrito aí na sua Bíblia? Ficou ou não? Eita! Rapaziada, preste atenção. Hoje, na série sobre Paulo, o professor Fábio Sabino traz uma discussão que vai pegar muita gente de surpresa. O tema? Dons espirituais. Existiram mesmo ou foi tudo invenção? Será que Paulo estava certo ou só empurrou o conceito dele, goela, abaixo da galera? E mais, se os demônios também exaltavam Jesus, então como diferenciar o Espírito Santo de outra entidade? O buraco é mais embaixo. Já chega esmagando o like. A curtida é seu ingresso para essa aula. Se não for para curtir, nem fica aqui de graça, parceiro. Se inscreve no canal, vira membro, comenta, compartilha e apoia quem produz conteúdo de verdade. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Fala, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos à série sobre Paulo. Quem foi ele? Estamos na 56ª aula, 56 aulas, 56 aulas. É conteúdo, né? Só a respeito de Paulo. Então começamos com Atos, fazendo sempre o paralelo, né? Entre Atos e as cartas, que são atribuídas a ele. Sobre isso ainda vou discutir lá na frente. Só para vocês terem noção, só o material didático dessa série já está, até no período de hoje, em 300 páginas de Word. Quando for diagramar, que aí compacta esse conteúdo, duplica isso. Então, por enquanto, o livro está indo para 600 páginas de conteúdo. É isso mesmo. Até que se eu fosse publicar o livro, até a aula de hoje, sairia um livro com 600 páginas apenas de conteúdo. É conteúdo, né? Para vocês verem que produzir conteúdo não é para muitos, não. É para poucos. Produzir conteúdo é para poucos. Por isso que às vezes é muito mais fácil pegar o conteúdo de outros para tentar demonstrar algum conhecimento, né? Agora, produzir conteúdo é para poucos. E hoje nós vamos tratar a respeito. Quem disse que existem dons espirituais? Vamos entrar numa problemática hoje. E aí tem algumas indagações que algumas pessoas perguntam. Professor, vamos encarar que naquela época existia. E hoje? E para os dias de hoje é possível? Bom, primeiro temos que entender a questão do que Paulo quer escrever sobre isso. E aí vamos comparar com os ensinos de Jesus, com a atuação dos apóstolos. E aí nas próximas aulas vou entrar num debate interessante com vocês. A sombra de Pedro curava? Não será a aula de hoje. Lembrando vocês que essa aula da série de Paulo, após a aula, que é a transmissão ao vivo, depois ela fica fechada apenas para os membros do canal, tá? Então, se você quiser depois ter o acesso a essa aula, é só ser membro aí do canal. Se você quiser ter acesso ao material que eu farei hoje aqui hoje, o material didático, aí você tem que ser membro a partir do nível 2, tá? Beleza? Começando já com a devida pergunta. Se de fato e verdade, preste bem atenção, se de fato e verdade os dons espirituais existiram, se existiram, desde quando eles existiram? E para quem foi outorgado? Logo, se os dons espirituais sempre existiram e foi outorgado para várias pessoas, logo então, essas pessoas que exerceram os dons espirituais sabiam que elas estavam carregando dons espirituais. De praxe. O entendimento básico seria esse. Aí vem a pergunta. E se os tais que exerceram curas, milagres e tantas outras coisas não era por dons espirituais? E se não eram por dons espirituais? E se era por autoridade delegada? Já tem diferença. Tem. Dons espirituais é uma coisa, autoridade delegada é outra. E, professor, já está começando a complicar, não.
É só perguntas básicas para termos o entendimento da aula de hoje. Diferentemente daquilo que algumas pessoas ensinam, né? Tem um monte de igreja por aí que dizem ter os dons espirituais. Tem pessoas aí dizendo que carregam 9 dons espirituais. O problema primeiro é saber se existia lá, de fato e verdade. Ficou clara a parte introdutória da aula? Outra questão é também perguntar como Paulo está na cidade de Corinto, que ele vai elencar a respeito desses dons espirituais, lembrando que era uma cidade mista, a cidade de Corinto, com a cidade de Roma, a cidade de Éfeso, eram cidades mistas. Existiam um povo, judeus, romanos, gregos, enfim. Era uma miscigenação, era uma mistura de pessoas, de povos, de culturas, de idiomas, de línguas. Como então classificar o que é dom espiritual por parte do Espírito Santo e aquilo que não é por parte do Espírito Santo? Não, como assim, professor? Não, professor, dons espirituais, professor, só existe delegado pelo Espírito Santo. Eu pergunto, quem disse isso para você? A palavra dons espirituais se aplica à atividade do Espírito Santo ou de uma outra entidade espiritual? Como que eu identifico que tal atividade é do Espírito Santo ou não é do Espírito Santo? Pois bem, a questão é, como que Paulo ensinou para o povo de Corinto, para eles saberem quando era o Espírito Santo em atividade e quando não era o Espírito Santo em atividade? Será que Paulo ensinou isso? Ensinou. E veja o problema que nós entraremos aqui agora. Quer ver? Olha que interessante isso. Vamos lá? Olha o versículo 3, que interessante. Portanto, vos quero fazer compreender, preste atenção no que o senhor Paulo está dizendo, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito, ou Jesus é anátema. Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, preste atenção nisso. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ficou bem claro o que está escrito aí na sua Bíblia? Ficou ou não? Então olha o que Paulo chega no versículo 3. Portanto, quero fazer compreender, uma questão de compreensão, preste atenção no detalhe do versículo, gente. Compreensão, compreender, que ninguém, essa palavra é muito pesada, que ninguém, quando você usa esse pronome ninguém, acaba generalizando, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, ninguém que diz que está sendo usada pelo Espírito Santo de Deus, ou que fala pelo Espírito Santo de Deus, ou pelo Espírito de Deus, vai dizer, Jesus é maldito, Jesus é anátema. E ninguém também pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É o que Paulo está dizendo. Agora, me poupem e me desculpem por eu provar a que ponto chegou as invenções de Paulo. Professor? A que ponto chegava o orgulho de Paulo? A que ponto chegava o extremismo do ensino de Paulo? Porque eu aceitaria o ensino de Paulo como ensino top das galáxias, caso não contrariasse lá atrás o ministério de Jesus e dos 12 apóstolos. Vocês prestarem atenção no que Paulo escreveu aqui para a igreja de Corinto a respeito dos dons espirituais? Eu vou ler novamente. Olha o que é que Paulo escreveu. Preste atenção. Novamente. Paulo disse assim, ó. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Prestaram atenção nisso? Eu vou pular aqui. Prestaram atenção nisso? Paulo está dizendo que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, ou que Jesus é isso ou aquilo, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu pergunto, por acaso o Espírito Santo de Deus é um demônio, é? O Espírito Santo de Deus é uma entidade pagã, é? Paulo está dizendo que ninguém que é usado pelo Espírito Santo de Deus pode afirmar que Jesus é maldito. Mas só tem um problema, Paulo. Os demônios, quando manifestavam nas pessoas, não amaldiçoavam Jesus. Eu pergunto, os demônios eram o Espírito Santo? Que falava na boca das pessoas? É isso que eu estou perguntando agora. Como fica isso agora? Aí Paulo está afirmando que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ok, então vamos ao contrário disso, então, do que Paulo está ensinando. Por isso que eu falei, preste atenção no que o seu Paulo está dizendo. E agora vamos entrar em confronto agora com o ensino de Jesus. Quer ver? Bom, veja que Paulo inseriu o seu conceito. Esse é o problema. Quando a pessoa coloca o que ela acha, o que ela pensa, é o que Paulo fez aqui.
colocou o que ele achava é a verdade absoluta, não. Para provar que isso aqui não era verdade, eu vou provar que o que Paulo ensinou aqui foi mentira. É mentira, vou provar. Usando Jesus. Veja que Paulo inseriu o seu conceito de como as pessoas poderiam saber quais pessoas estavam sendo usadas pelo Espírito Santo e quais não. Ou seja, na cabeça de Paulo, as pessoas que não amaldiçoassem Jesus e o tivessem como Senhor, essas eram usadas pelo Espírito Santo. Essa era a dúvida das pessoas. Paulo, como existem muitas pessoas com dons aqui, de outros espíritos, como que nós, Paulo, vamos discernir quando a pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo e quando não, Paulo? Aí, Paulo, eles querem saber? Eu vou dizer para vocês, é a verdade não, é o conceito dele. Quando a pessoa estiver sendo usada pelo Espírito Santo, essa pessoa nunca vai dizer que Jesus é maldito. Nunca vai dizer que Jesus é anátema. E quando a pessoa estiver sendo usada pelo Espírito Santo, ela sempre vai dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o poderoso, que Jesus é o soberano. Ou seja, o Espírito Santo de Deus usando a pessoa vai enaltecer a pessoa de Jesus. Agora, se vocês estiverem diante de uma pessoa e ela começar a blasfemar de Jesus, amaldiçoar a pessoa de Jesus, dizer que Jesus não é Senhor, que Jesus não é Filho de Deus, que Jesus não é isso, que Jesus não é aquilo, esse não está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, está sendo usado pelo demônio, pelas entidades paganas, pelo capiroto, pelo banguelo. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está ensinando aqui. Olha o que aconteceu com esse ensino de Paulo. Lá vem bomba, professor, lá vem bomba. Qual o problema desse argumento de Paulo? O problema está aqui, ó. O problema desse argumento de Paulo é que não passa do conceito dele. Pois se for respeitar outras passagens bíblicas, você verá que não é bem assim. Pois os próprios espíritos demoníacos não amaldiçoavam Jesus. E agora? E agora? Logo, como diferenciar pessoas sendo usadas pelo Espírito Santo e outras não? Olha o que diz Marcos 3, 9 e 11. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto o barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimisse, porque tinha curado a muitos. De tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojaram sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, a pessoa de Jesus, prostravam-se diante dele e clamavam dizendo: tu és o Filho de Deus. Ai, peraí, Paulo, e agora, Paulo, como eu vou diferenciar quando a pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo e pelo capiroto? Porque Jesus, aqui, dentro dos evangelhos, está ensinando que os demônios não amaldiçoavam Jesus. Os demônios dignificavam a pessoa de Jesus. E os demônios ainda diziam: tu és o Filho de Deus. O próprio demônio incorporado à pessoa, para simplificar a didática, tá? Porque se você quer saber se os demônios existem, se o diabo existe, é só comprar o meu livro aqui, ó, Satanás, Verdade ou Mito, existe ou não? Lembra que eu sou um profissional da teologia, tá? Minha crença é outros 500. O senhor é crente, professor? Eu sou crente. Eu não sou ateu, tá? E aproveitando, tá aqui, gente, ó, meus 10 livros na promoção, não esqueça. Se você comprar separadamente, vai gastar R$ 1.650. Mas eu faço a promoção aqui, uns 10 por apenas R$1.000. Só entrar em contato comigo, tá? Tá aí o meu contato, meu WhatsApp. Ou, se você quiser, pode acessar meu site, tá passando aí embaixo agora, que é o www.professorfabiosabino.com.br. Ou você pode adquirir meus livros individualmente lá na Amazon. Mas esse pacote promocional você pode até parcelar no cartão no meu site que tá passando aí embaixo. Beleza? Se for comprar no meu site, entre em contato comigo da mesma forma, tá? Tá claro aí, gente? Olha o problema que Paulo arrumou. Olha o problema que Paulo arrumou. Como que é, Enio? Essa foi para arrebentar tudo agora, professor. Lascou. De onde Paulo tirou isso? Eu estou falando conceito próprio de Paulo, gente. Conceito dele. Por isso que eu falo para você, cuidado. Vocês acreditaram que tudo que está escrito na Bíblia é inspirado, é palavra de Deus, é verdade de Deus. Olha aí a verdade de Deus agora. Você achar que é verdade? Tem contradição. E aí? O que é inspirado tem contradição? Quem está certo agora? Paulo ou Jesus? Olha o problema que Paulo arrumou. Olha o conceito que Paulo inseriu. E aí? Tá entendendo agora? Como que a pessoa agora vai saber quem é que está sendo usado pelo Espírito Santo? Se os próprios demônios na boca das pessoas dignificavam a pessoa de Jesus. E Paulo está dizendo o contrário. Paulo está dizendo o contrário. Vamos para outro versículo? Como que é? Monkey. Quantos panos os crentes vão ter que gastar para passar depois dessa aula, professor? Obrigado, Adriano. Estamos com 500, gente. Ajuda mais aí no like. 550 pessoas na live. Vamos lá. Continuo. Olha outro versículo aqui, ó.
Marcos 5:5, vamos lá. Meu pai. E andava sempre de dia e de noite, a pessoa endemoniada, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? O próprio demônio dizendo isso. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Espera aí, professor. Mas Paulo não acabou de escrever que quem não é usado pelo Espírito Santo não diz que Jesus é o Senhor? Paulo errou. Paulo errou. As pessoas que recebiam espíritos pagãos, segundo acabei de ler, dignificavam Jesus. Eles não amaldiçoavam Jesus, não. Como é que Paulo escreveu mesmo, senhor? O que Paulo escreveu mesmo? Vamos lá, novamente ler? Paulo disse o seguinte: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. Não, Paulo. Até aqueles que falam pelo demônio, eles não amaldiçoam Jesus também, não. Abençoa, Paulo. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Está errado, Paulo. As pessoas com o espírito do capeta, cheio de demônio, falam também, Paulo, que Jesus é o Senhor, que Jesus é filho de Deus, Paulo. Você está errado, Paulo. Você criou heresia, Paulo. Você mentiu, Paulo. Paulo, você não foi inspirado pelo Espírito Santo, Paulo, porque você está contrariando o ensino de Jesus, Paulo. As narrativas sobre Jesus, Paulo. Paulo, o que aconteceu com você, Paulo? Por isso que eu falo, cuidado, essa é a série que eu estou fazendo. Quem foi Paulo? Um baita do mentiroso, que ensinou algo contrário daquilo que Jesus ensinou. Esse é Paulo, na sua Bíblia, que muitos idolatram ele. Depois ainda quer dizer que Paulo era santo. O santo mentiroso. Só se for o santo mentiroso. Tá vendo aí agora? E agora, crente, como faz? E aí, a Bíblia é inspirada? Se é inspirada, quem está com a razão? Quem está com a inspiração? Quem está com a verdade agora? Quem diz que existem dons espirituais? Olha onde Paulo foi entrar. Eu até entendo. Como ele tem problemas de paganismo na cidade de Corinto, como existiam muitos templos pagãos, muitos sacerdotes e sacerdotisas pagãs, que profetizavam, operavam cura, operavam milagres, até a ressurreição, se nós veremos nas próximas aulas. Professor? Aí Paulo quer colocar um conceito dele. Não, para vocês saberem quem é usado pelo Espírito Santo e quem não é só encaixar isso aqui, ó. Aí você vai pegar os ensinos lá dos evangelhos. Não tem diferença. É o contrário do que Paulo ensinou. Ao contrário do que Paulo ensinou. Filósofo, tá ficando claro agora, filósofo? Então os que têm dons espirituais têm espíritos imundos? Também. Tá vendo agora? Por isso que eu falei, como que Paulo ensinou para diferenciar quem era usado pelo Espírito Santo e quem não era? O método que ele colocou é um método equivocado. Professor, não tinha parado para prestar atenção nisso daí, não. Pois bem, ficou claro agora? Bom, pessoal, agora que assistimos essa aula espetacular do professor Fábio Sabino, bora trocar uma ideia aqui. Porque, na moral, se depois dessa aula você ainda não entendeu a importância desse trabalho, meu irmão, talvez nem valha a pena continuar essa conversa. O homem tá aqui se matando para trazer conhecimento de qualidade, pegando textos antigos, traduzindo, analisando, explicando de uma forma que qualquer um pode entender. E tem gente que ainda quer questionar. Agora, eu já sei que vai aparecer aquele crente revoltado nos comentários dizendo: mas isso aí é interpretação errada, a verdadeira palavra de Deus é outra. Tá, e quem te disse que a tua interpretação é a certa, irmão? O pastor maladrão da tua igreja? O apóstolo que ficou milionário às tuas custas? Vai te catar. O professor Fábio Sabino tá aqui embasado na exegese, na hermenêutica, na linguística, nos textos originais. O cara entende de hebraico e grego, e você vem me dizer que a interpretação do teu pastor, que não sabe nem conjugar um verbo direito, vale mais? Para. Agora, voltando aqui para a galera que tá acompanhando de verdade e que entendeu o peso desse conteúdo, vamos falar sério. Vocês precisam apoiar esse trabalho. Porque não adianta assistir e depois ir embora como se nada tivesse acontecido. Se você tá aqui, se você aprendeu alguma coisa, se você acha importante que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, então, faça a sua parte. Primeiro de tudo,
se inscreve no canal do professor Fábio Sabino. E, mano, não é só se inscrever por se inscrever não. Tem que interagir. Curte os vídeos, comenta, compartilha. Porque é assim que o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Se ninguém curte, se ninguém comenta, o vídeo some no limbo da internet e ninguém mais vê. E olha, se for para se inscrever e não dar um like, nem se inscreve. Na moral, não precisa. Se inscreveu? Então já sabe que tem que curtir. O cara tá aqui ralando para trazer um conteúdo foda e você não dá um clique no like? Toma vergonha na cara. Mete o dedo nesse botão, mano. Se teve 10 mil visualizações, tem que ter 10 mil likes. Que porra é essa de ver e não interagir? Aí depois reclama que só tem religioso espalhando desinformação na internet. E outra coisa, quem puder, vire membro do canal. Porque, galera, conhecimento tem valor. O professor Fábio Sabino tá aqui entregando ouro de graça, coisa que muita gente pagaria caro para ter acesso. E não é só virar membro por virar, não. Você vai ter conteúdos exclusivos, vai fortalecer esse trabalho, vai ajudar a manter essa resistência contra a ignorância religiosa que domina o Brasil. Então, sem desculpa, se inscreve, curte, comenta, compartilha e, se puder, vire membro. Porque se a gente não valorizar quem traz conhecimento de verdade, o espaço vai continuar sendo dominado pelos enganadores. E aí depois, não adianta reclamar.